Nono ano, esse é o penúltimo vídeo de cinemática, onde que nós estamos estudando os movimentos, onde que nós estamos falando sobre as fórmulas em geral. Nós já conversamos o que é velocidade média e nós já falamos o que é aceleração média. Velocidade média é o espaço que um corpo percorre, a distância que esse corpo percorreu, dividido pelo tempo que ele gastou para percorrer esse espaço. Nós já fizemos diversos exercícios em sala de aula. Vou passar algumas listas de exercícios mais para vocês treinarem. E aceleração também. Aceleração é quando eu tenho variação de velocidade, correto? Por exemplo, quando eu não tenho aceleração, quando a minha velocidade é constante, um corpo ele começa um movimento a 50 km por hora e termina a 50 km por hora, ele não tem aceleração, ele não muda de velocidade. Mas quando um corpo varia a sua velocidade, ele está acelerando. A gente já falou sobre isso em sala de aula. Um corpo, quando ele sai do movimento, quando ele sai do repouso e ele começa a se movimentar, tá rolando ali uma aceleração. Ou então quando o carro ele tá numa avenida, vê o sinal ficando vermelho e a velocidade dele diminui, vai diminuindo até que ele para. Isso é uma aceleração também, porém é uma aceleração negativa porque a velocidade ela está diminuindo de cima para baixo, o que a gente chama no dia a dia de frear. É uma aceleração negativa, desacelerar é um movimento retardado. Já falamos isso sobre sala de aula também. Movimento progressivo, movimento retrógrado, movimento acelerado e movimento retardado. Isso já está na veia de vocês. O que é? Eu só quero lembrar aqui as fórmulas do MRU e apresentar para vocês. Apresentar não, vocês já conhecem as fórmulas do MRUV. Nesse primeiro vídeo nós vamos fazer um exercício da apostila que são sobre exercícios de MRU e depois no segundo vídeo, que é a continuação desse, que já está até gravado por sinal, nós vamos fazer os exercícios finais do módulo. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Deixa eu lembrar para vocês o que eu ensinei. Meu ΔT passa para cá multiplicando. Minha velocidade eu vou chamar só de V. O meu ΔT eu vou chamar só de T. E a minha distância, que o meu ΔS, eu vou chamar de D, de distância. Por quê? Porque essa formulazinha é bem mais bonitinha. Ó. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Para decorar, a gente fala que Deus vê tudo. Essa fórmula é a mesma dessa. É só o meu tempo para cá multiplicando e eu trocando as letras dessa fórmula. Velocidade média só V, ΔT só T, ΔS não é o espaço percorrido, variação de espaço, é a distância. Deus vê tudo. Agora, olha só para mim essa distância daqui, ó, vou colocar com a caneta verde. Distância ainda é ΔS. E o que é ΔS, Cauane? Espaço final menos o espaço inicial, que é igual a velocidade vezes o tempo. Cauane, olha só essa fórmula. Meu espaço final aqui, ó. Meu espaço final é igual ao meu espaço inicial. No livro também você pode colocar um I ou essa bolinha daqui. Tanto faz. Por que, Cauane? Ela passou pra cá e o sinal estava negativo, fica positivo. Mais esse cara daqui. Velocidade vezes o tempo. Lembrou de sorvete? Lembrou dessa fórmula. Cauane, um cara sai de uma posição com uma certa velocidade e ele gasta um determinado tempo. E ele vai chegar no espaço final. Já fizemos exercícios assim na sala de aula, vamos fazer um outro da apostila. E agora, vamos relembrar aqui as fórmulas do MRUV. Olha aqui pra mim, Cauane. Do mesmo jeito que eu faço isso daqui, ó. Do mesmo jeito que eu abri essa fórmula para essa, nós vamos abrir essa também. ΔV, deixa eu fazer de lápis aqui, ó. ΔV é igual a aceleração vezes o tempo. O que é ΔV, Cauane? Velocidade final menos a velocidade inicial. É igual a aceleração vezes o tempo. Aí sim, essa fórmula também que eu quero apresentar para vocês. Cauane, olha só. Vou colocar aqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Correto? Vou apresentar mais duas fórmulas para vocês. Vou colocar aqui, fórmula... Vou colocar de verde, hein? Fórmula 1,
Fórmula 2. Fórmula 3 é um pouquinho grande, nem vou... Oi? Não vai pegar? Aqui é o máximo que tá pegando? Então eu vou apagar... Cadê o paninho de apagar o quadro? Tá aqui. Então eu vou apagar como que eu abri essa fórmula daqui, ó. Vou reformular esse quadro ao vivo, hein? E vou colocar aqui. Então aqui é o máximo que eu posso escrever. A minha fórmula 3, ela é referente ao espaço, Cauane. Olha aqui pra mim. Meu espaço final, que é que eu falei sobre o que, Cauane? Eu tô falando sobre velocidade, correto? Aqui eu tenho que o meu espaço final vai ser igual ao meu espaço inicial mais a minha velocidade, vou colocar inicial com i para eles ficarem mais fácil, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais o que, Cauane? Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. É difícil para decorar, não é? Só treinando, fazendo exercício. Vamos, no segundo vídeo a gente vai falar sobre essas fórmulas. Fiquem tranquilos. E a quarta, Cauane? Torricelli, quando eu não tenho tempo. Olha, a caneta verde já tá acabando a tinta. 4, Cauane. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais o que, Cauane? Mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. ΔS é o quê? É a distância. Deixa eu resumir essas fórmulas aqui pra você. Essa daqui você já conhece, essa daqui eu abri. O carro ele vai mudar de velocidade com uma determinada aceleração. Então, um corpo que estava com uma certa velocidade, ele acelerou durante certo tempo. Vamos colocar aqui, ó, um carro que estava a 10 metros por segundo, que é essa velocidade, ele teve uma aceleração de 2 metros por segundo durante 4 segundos. Ele vai para determinada velocidade. A gente consegue fazer essa conta de cabeça, ó, quer ver? Ó? 10 metros por segundo, a velocidade inicial, correto? Aí ele ficou acelerando por 2 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. 2 metros por segundo ao quadrado vezes 4, 2 vezes 4, 8, correto? 8 vezes 10, 8 mais 10, a velocidade final dele vai ser 18 metros por segundo. A gente consegue fazer isso de cabeça. Isso aqui é referente ao espaço, correto? Porque se vocês separarem aqui esse espaço inicial, passando ele para cá, ele fica negativo. E ele vira um ΔS, né? Então, se eu falo para você que, por exemplo, eu considero considerando esse cara sempre igual a zero, e com todos esses dados que eu já tenho aqui, ó, velocidade inicial, aceleração, o tempo, eu consigo calcular qual é a distância que ele percorreu durante esse tempo em que ele houve essa aceleração. Aí, Pedro, e se a questão ela não me dá o tempo? Ela só me dá uma velocidade inicial, ela me dá a velocidade inicial, me dá a distância, o tempo que ele percorreu, e a aceleração não me dá o tempo. Essa formulazinha daqui de baixo, que ela tem o nome de Torricelli, correto? Pega a apostila de vocês, lá na página 172, é essa primeira atividade daí, ó. Vamos fazer ela? Só pra gente amenizar não, né? Como que é o nome da palavra, cara? No verbo. Pra gente... Hã? Oi? Adianta? Quê? Pra gente o quê? Pra gente interiorizar essas fórmulas. Não é só um que a gente tem, é 1A. Deixa eu ler aqui pra vocês. Chuva preta também tá acabando, hein? Minhas camisas tá todas acabando a tinta. 1A. Considere que um adulto está andando no sentido contrário de uma pista de atletismo. Olha só. Andando no sentido contrário. Movimento o que, Cauane? Movimento retrógrado. Ele está indo contra o sentido da pista. Lembra que eu falei para vocês? Nós estamos indo no sentido da pista, o nosso movimento é progressivo. Nós estamos indo para frente. A nossa velocidade é positiva. Mas quando a gente está indo no sentido contrário, o nosso movimento é retrógrado, a nossa velocidade é negativa. Ah, professor, como que eu posso ter velocidade negativa? Não necessariamente, a velocidade ela é medida em módulo, mas em física, em questões de números, em contas matemáticas, movimento retrógrado, vamos ter velocidade negativa para fazer os nossos cálculos.
Enquanto treina, seus movimentos obedecem aos padrões do movimento uniforme. Ah, olha só aqui pra mim. Movimento uniforme, aceleração igual a 0. MRU, aceleração diferente de 0. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Positiva, o carro está acelerando, movimento acelerado. Negativo, o carro está desacelerando, movimento retardado. Vamos lá. Um treinador decidiu cronometrar o tempo gasto e registrar sua posição em cada segundo em uma tabela. Gente, vamos ler essa tabela aqui. Tempo 0, quando no 0 segundos. É o meu T0, não tem, é o meu espaço inicial. Sempre no T0 vai ser o meu espaço inicial, aonde que o meu movimento começou, cara. Apertamos o play, o carinha começou a correr. Ele estava lá na posição 10. Então, nesse caso, a posição é 10, correto? No primeiro segundo, Cauane, quando o cronômetro estava marcando 1 segundo, ele estava na posição 8. Quantos metros ele andou em 1 segundo? 2. Do 10 para o 8 ele andou 2, né? Em 1 segundo. Então qual que é a velocidade dele? Só com esses dois dados. 2 metros por segundo. Não dou 8 metros por segundo? Então ele estava a 2 metros por segundo. No segundo de número 2, ele estava no 6. No terceiro segundo, ele estava no 4. No quinto segundo, olha só, ele estava no 0. Então, cada segundo que passa, ele anda 2 metros. E lá no último segundo cronometrado, que é o segundo 7, ele estava lá no menos 4. A gente consegue fazer a nossa velocidade média colocando na fórmula. Delta S é o espaço que ele andou. Ele andou 14 metros. Ele saiu do 10 e foi lá no menos 4. Faz aí para você ver. Espaço, variação de espaço é o espaço final, menos 4, menos 10. Vai dar 14, correto? Agora, em qual posição inicia o movimento de atletismo de acordo com a tabela? Cauane, é do segundo igual a 0? Olha na tabela de vocês, segundo, tempo 0 segundos, ele estava lá no 10. Espaço inicial que ele quer saber é 10 metros. AB, olha só, Cauane. Qual é a posição final? Cauane, menos 4. O último segundo que a tabela está falando que ele saiu do 10 e foi para o menos 4. Correto? C. Qual a posição... Não, C. Quanto tempo demorou para ele levar... Quanto tempo ele demorou para chegar à posição final? Olha só, qual o tempo que está correspondente à posição menos 4? É o 7. 7 o que, Cauane? 7 segundos. D, vou colocar aqui. Qual a velocidade média do movimento? Gente, olha só. A gente pode pegar essa velocidade média de cara e já falar que é 2 metros por segundo pelo fato que eu já comentei com vocês. A gente consegue ver a olho nu na tabela, sem precisar de fórmulas, que a cada segundo que passa, o meu tiozão ele tá andando 2 metros. Logo a velocidade dele é 2 metros por segundo. Mas isso poderia ser muito bem uma atividade, por exemplo, um atleta sai da posição número 10 de uma pista de atletismo e vai para a posição menos 4 em 7 segundos. Qual é a velocidade média? Isso poderia ser sim uma questão de prova minha, até para o 9º ano, poderia ser uma questão que você achava. E como que a gente faz esse tipo de atividade? Olha só, Cauane, velocidade média é igual delta S, a questão ela vai te falar que é o espaço final menos o espaço inicial, o espaço final é menos 4, o espaço final é menos 10, sobre o tempo que ele gasta. Olha aqui, Cauane. Menos 14 sobre 7. Aqui é menos 2 metros por segundo. É até válido fazer essa correção aqui em cima, que a velocidade aqui é negativa. Eu não tinha dito lá no começo que o movimento era retrógrado? Então por que a velocidade estava negativa aqui? Erro meu, né? Velocidade negativa para movimentos retrógrados. Por último. Descreva a equação horária das posições do movimento. A equação horária do movimento é essa, Cauane. Eu quero saber quanto que um cara vai andar em determinado tempo. Como que a gente vai fazer essa equação? Deixa eu ensinar para vocês. O espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Nós vamos ter duas variáveis aqui.
vai ser o meu tempo, correto? E vai ser o meu espaço final. E eu vou colocar o meu espaço inicial e eu vou colocar minha velocidade em número. Então isso daqui vai ficar a resposta. O meu espaço final vai ser o meu espaço inicial, que é 10, mais a minha velocidade, que é menos 2, menos 2t. Aí, com isso daqui, calma, eu consigo resolver vários tipos de exercícios. Eu consigo responder uma questão assim, ó. Em qual posição o atleta estará depois de 20 segundos? Depois de 15 segundos, o atleta estará em que posição? Depois de quantos segundos o atleta vai estar na posição menos 15? Eu consigo fazer vários tipos desses exercícios. Vocês também vão encontrar questões do tipo assim, olha, uma bicicleta percorre uma pista obedecendo a equação espaço final é igual a 10 menos 2t. Ou então aqui mais 2t. Quantos metros ela terá percorrido depois de 15 segundos? Eu vou colocar aqui, Cauane, não existe na apostila, mas eu vou colocar aqui a questão F e aqui eu vou colocar a questão G. A F eu vou perguntar assim, olha, em quanto tempo, qual vai ser o espaço final do atleta depois de 10 segundos? Como que a gente faz isso, Cauane? A gente coloca o espaço final, correto? Vai ser igual ao espaço inicial menos 2 vezes quantos segundos que eu falei? 10 vezes 10. Então, o espaço final vai ser 10 menos 2 vezes 10, 20. SF, a linha do 8º ano, 10 menos 20 é menos 10. Ele vai estar lá no menos 10, correto? Ou então eu posso te perguntar assim, olha, em quantos segundos o atleta vai estar lá na posição menos 16, correto? Aí eu vou colocar aqui, ó, espaço final é igual a 10 menos 2t. Aí eu vou colocar aqui, ó, eu quero saber quando ele vai estar lá na posição menos 16 metros. Eu vou colocar aqui, ó, menos 16 é igual a 10 menos 2t, correto? Olha aqui, vou passar o 2t pra cá e o menos 16 pra cá. Aí vai ficar, ó, 2t passou pra cá e ficou positivo, vai ser igual a 10, o 16 passou pra cá e ficou positivo também, menos 16. Aí eu vou ter 2t é igual a 26, t é igual a 26 dividido por 2, e o resultado disso daqui, vou colocar embaixo para ficar bonitinho. T é igual a 26 dividido por 2, então olha, 13 segundos. Gente, basicamente MRU é isso. A gente tem que saber muito bem, dada uma tabela, dada uma fórmula, dada um gráfico, a gente tem que saber identificar o olho nu, os meus espaços iniciais. Algumas questões ela vai te dar assim, um cara sai do espaço tal, um cara sai do quilômetro tal. O espaço final, que é onde que ele chega, o tempo que ele gasta, a velocidade média, horas você consegue tirar o olho nu, horas você vai ter que fazer conta. E operar através dessas formulazinhas daqui, que mais tarde, com o Alfredo, vocês aprendem que isso são funções lineares, funções do primeiro grau. Dado um tempo, a gente consegue achar o espaço. Aqui também, dado um tempo e uma aceleração, a gente consegue achar a velocidade final. Dado uma velocidade inicial também. Como eu fiz na letra F, como eu fiz na letra G. Fica aí, assiste o segundo vídeo. Ele já está pronto, a gente vai fazer outros exercícios que tem também MRU e que tem MRUV também. Beijos, abraços.